Vamos a ela, então. Nossa manchete principal hoje trata de um assunto que é interesse de milhões aí de brasileiros, que são aqueles descontos que acontecem para os aposentados. A Amanda Rossi está debruçada nisso, a investigar esse assunto. E tem uma série de descobertas para contar para você, na verdade, que já está sendo contada desde o final de semana. Os bancos descumprem regra do Banco Central e fazem aí descontos sem a autorização dos aposentados. É mais uma vez, de certa maneira, um roubo aí de aposentados e agora vindo dos bancos. Mas quem vai contar essa história é a própria. Ela veio nos visitar e a gente adora ter ela aqui no estúdio. Olá, Amanda. Bom dia, seja bem-vinda. Parabéns. Obrigada, Fabiola. Sabe que é minha primeira vez aqui no estúdio. Ah, é? Primeira vez. Sempre estava falando com vocês de casa, então é um prazer estar aqui Bonitão no nosso estúdio, gostou? Tá lindo. É, então. Vamos lá, eu quero entender isso. Quer dizer, os aposentados mais uma vez roubados e nada tem a ver com a história do INSS, né? Pois é uma fraude prima da fraude do INSS, né? Então, para lembrar, a gente estava falando da fraude do INSS, que o INSS fazia descontos indevidos na aposentadoria antes de pagar o benefício. Então, eram descontos para associações, para sindicatos. E depois do escândalo todo, o governo federal começou a devolver esse dinheiro tirado da aposentadoria e já devolveu mais de R$1 bilhão. Só que agora a gente está falando de algo um pouquinho diferente. Depois que o INSS deposita a aposentadoria no banco, os bancos fazem débitos automáticos também indevidos e tiram um pouquinho a mais da aposentadoria. Então, a gente identificou casos em que a aposentadoria cai até 25%, considerando esses dois descontos. Então, faz diferença muito grande na vida dos aposentados, porque a maior parte das pessoas ganha um salário mínimo do INSS. Então, o que a gente já tinha no UOL, 2 meses atrás, em junho, mostrado um pouco sobre esse esquema primo da fraude do INSS, o esquema que acontece no âmbito dos bancos, sempre via débito automático. E a gente passou os 2 últimos meses, Fabiola, investigando para tentar entender como que foi possível que isso acontecesse. Então, se os débitos automáticos estavam sendo feitos nas contas dos aposentados, como era possível que os bancos não estivessem pedindo autorização desses clientes? E aí a gente descobriu 2 coisas. A gente descobriu que em 2021 o Banco Central, sem praticamente ninguém da população ficar sabendo, mudou as regras do débito automático. Então, antes, o banco precisava da sua autorização para fazer um débito automático. E, a partir daquele momento, o Banco Central colocou uma exceção. Se o débito automático viesse de empresas financeiras, então o banco não tinha mais responsabilidade de pedir a autorização do cliente. E aí, o que a gente identificou? Depois que essa mudança foi feita, algumas empresas que vendem seguros, que vendem clubes de benefício, começaram a se valer de pequenas empresas financeiras como fintechs, ligadas a essas mesmas seguradoras e clubes de benefício, para processar os descontos dos aposentados. Então, quando o banco recebia esse débito automático, por causa dessa regra do Banco Central, ele não tinha mais obrigação de pedir autorização do cliente. E aí a gente descobriu, Fabiola, que depois disso houve uma explosão de processos judiciais, a gente mostra isso na reportagem. Então, você tinha ali em 2020 1.400 processos contra esse grupo de empresas que a gente identificou e depois passou para mais de 35 mil processos. Então, um aumento ali de mais de 20 vezes, né? E após essa mudança do Banco Central. Só que aí não para aí, né? Alguns bancos privados, especialmente o Bradesco, começaram a fazer débitos automáticos nas contas dos seus clientes para empresas que não estavam nessa seção do Banco Central, diretamente para clubes de benefícios e uma empresa financeira que não é autorizada pelo Banco Central, sem autorização dos clientes também, então expondo novamente os seus clientes a essas cobranças indevidas. Agora, então quer dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja aposentado do INSS ou não. Nesse caso, a gente está sim falando dos aposentados e dos pensionistas do INSS. As vítimas são sempre aposentados e pensionistas do INSS e isso é um indício muito forte de que houve um vazamento de dados muito grande no âmbito do INSS, com os dados pessoais dessas vítimas, então nome, CPF, mas também a agência e a conta bancária onde o INSS paga o benefício. E aí essas informações são usadas dentro dessa brecha da regra do Banco Central ou dentro do descumprimento da regra pelos bancos privados para fazer o cadastro desses débitos automáticos e aí as pessoas vão vendo a sua aposentadoria minguar. E a gente mostra, Fabiola, na reportagem, né, que as
vítimas, elas são, então, pessoas muito humildes, pessoas idosas, muitas vezes pessoas analfabetas que não têm ali o hábito de ficar acompanhando mês a mês, linha a linha, o extrato do banco. Então, aquele dinheiro está sendo drenado pouco a pouco, diminuindo a aposentadoria e fazendo a diferença no final do mês. É um escândalo, né, Josias, isso? Excelente a reportagem, esse alerta aí que a Amanda traz. Injeta uma dose maior de inadmissível dentro de algo que já era inaceitável. Nós estávamos falando de pessoas que já foram tungadas com a complacência do INSS, aposentados que tiveram autorização ou o aval do INSS para que suas aposentadorias, ou um pedaço delas, fosse mordido por entidades sindicais que foram lá e se apropriaram do dinheiro, e algumas pessoas nem sabiam, agora o governo está ressarcindo. Agora vem os bancos, né? O dinheiro, Fabiola, é a invenção mais bem-sucedida do ser humano. Tudo gira em torno do dinheiro. E a segunda maior invenção é o banco. É o sujeito que inventou o banco, o sujeito que primeiro convenceu lá um grupo de pessoas a depositar o seu dinheiro em um lugar só, para depois ir retirando aos pouquinhos. Isto é um gênio, né? Agora, no caso específico dos aposentados, o depósito é compulsório, porque o aposentado é compelido a receber o seu benefício por meio de uma conta bancária. E ele descobre subitamente, e a reportagem é muito elucidativa a esse respeito, descobre que está sendo roubado sem que o banco leve em conta a necessidade de consultar o seu correntista. Olha, você autorizou, não autorizou, aí abre-se uma exceção para fintech, aí os bancões também aproveitam essa exceção para tungar os aposentados, e eles fazem isso porque o banco, ao realizar o desconto, ele se acredita de uma parte do dinheiro liberado. Então, ele cobra ali uma taxa. E como de taxinha em taxinha o banco faz um bom montante, então eles fazem vista grossa e vão autorizando os descontos. Isso, em bom português, é um assalto, né? Que é feito, se não pelo banco, com a complacência do banco. E há os processos judiciais já abertos, né? Mas assim como há uma investigação que envolve o INSS e aquelas entidades desonestas que recorreram a intermediários para chegar ao bolso do aposentado, ultrapassando regras do próprio INSS, assim como há uma investigação para este pedaço do escândalo, é preciso que também a polícia se ocupe da análise do que foi feito pelos bancos, com a complacência dos bancos. Isto é um escândalo dentro do outro, Fabiola. E é um pouco mais grave, porque, assim como no caso do INSS, o aposentado ele não pode se eximir do relacionamento com o INSS, porque é o órgão que concede a aposentadoria, que analisa o estado, que armazena as informações. Também aqui, no caso dos bancos, o aposentado não pode sacar diretamente o seu recurso, ele precisa da intermediação do banco. E descobrir que o banco puxa o tapete dos aposentados assim, dessa forma tão desavergonhada, é desalentador, Fabiola, porque, sobretudo, estamos falando de gente humilde, não é? Gente que não tem recursos e, às vezes, até conhecimentos técnicos para saber que está sendo tungado. Depois, quando descobre, é uma surpresa muito desagradável, porque a aposentadoria já é uma mixaria. E se você vai morder um pedaço sem a autorização do beneficiário, aí realmente é crime, e é crime hediondo, Fabiola. Bom, a reportagem da Amanda é super completa e ela traz os dados, inclusive. Qual é o banco que tem maior número de casos sobre isso? Na reportagem, inclusive, queria abrir aquela no telão, diz que o Bradesco é o mais processado, porque a forma também como a Amanda está analisando isso é através dos processos que estão na justiça já em andamento. As ações contra os bancos e grupos acusados de cobranças indevidas mostra aqui, sobe um pouquinho para a gente mostrar aqui, ó, desce aqui, mais um pouquinho para sair da tarja, aí, ó, a gente vê Bradesco em primeiro lugar, depois Itaú, Caixa, Santander e Banco do Brasil. Vamos lá, Amanda, para a gente concluir aqui, as vítimas, né? As vítimas, elas estão conseguindo rever esse dinheiro? Como é que tem sido a resposta a essa injustiça e esse roubo aí dos aposentados?
É muito triste olhar os processos judiciais, viu, Fabiola? Porque a gente vai vendo um pouco da história de vida de cada um e a gente vê que são pessoas muito simples, pessoas muitas vezes, como a gente já disse, analfabetas, que moram em cidades distantes da capital, às vezes moram na zona rural e são pessoas nessas condições idosos que estão na justiça contra os bancos e contra os principais bancos do país. É uma assimetria. E o que a gente vê é que essas pessoas elas estão mesmo jogadas à própria sorte para agirem individualmente. Então, é um aposentado entrando na justiça contra essas empresas e os maiores bancos do país. O que a gente vê da análise dos processos judiciais que a gente fez no UOL, junto com o Escavador, que é uma plataforma que reúne dados sobre processos jurídicos no país inteiro, então, o que a gente vê é que a justiça tem concedido, tem dado ganho de causa para os aposentados. Então, eles pedem a restituição dos valores que foram cobrados indevidamente. O Código de Defesa do Consumidor diz que essa devolução tem que ser em dobro e eles também pedem danos morais e muitas vezes a justiça dá os danos, concede o pagamento de danos morais também e condena o banco solidariamente com essas empresas. O banco tem sempre a posição nos processos judiciais de dizer que ele não é parte legítima para configurar no processo, porque ele é só um mero meio de pagamento, ele está só fazendo a intermediação. Mas o que a gente mostra nessa investigação é que os bancos estão atuando no âmbito dessa regra do Banco Central, que abriu essa brecha, e também fora dessa regra, o que é mais grave. Mas a gente consultou especialistas que dizem para a gente que os bancos eles falharam, porque mesmo quando eles estão atuando dentro da brecha aberta pelo Banco Central, eles deveriam ter acompanhado as reclamações dos clientes. Porque aqui a gente está olhando para a justiça, mas antes de uma pessoa ir para a justiça, ela tenta outros canais para entender o que está acontecendo. A primeira medida que um aposentado toma quando ele ou alguém da sua família consulta no extrato e não identifica o que é aquela cobrança que ele está recebendo, é ir no banco para perguntar, né? Que cobrança é essa? O que está acontecendo? Então, o banco ele tem os seus canais de atendimento em que ele recebe essas reclamações. Os especialistas que a gente ouviu foram todos unânimes em afirmar que os bancos têm canais muito estabelecidos para acompanhar essas reclamações, porque isso interfere no ranqueamento deles no Banco Central. O Banco Central também cobra os bancos para saber sobre as reclamações que eles recebem. Então, os bancos eles tinham plenas condições de saber sobre esse problema. Então, os especialistas falaram para a gente que os bancos falharam, sim, nas duas situações, mesmo quando a gente olha para a brecha aberta pelo Banco Central, né? Agora, a gente tem também uma situação que é parecida em relação à posição dos bancos e à posição do INSS nos dois tipos de fraude. Porque as duas fraudes elas começam da seguinte maneira: a empresa que vai descontar do aposentado, ela assina um convênio, seja com o INSS, seja com o banco, em que constam ali as cláusulas, e ela passa a enviar os dados das cobranças para o INSS ou para o banco. Então, isso permite, Fabiola, que os bancos e o INSS eles tenham também um monitoramento dessas cobranças. Eles sabem quem são os aposentados que estão recebendo essas cobranças, eles sabem qual que é o volume total que essas empresas estão encaminhando e estão recebendo. Então, os bancos têm essa informação, são informações sigilosas que só no âmbito de uma investigação a gente poderia ter acesso, que é diferente no caso do INSS, que por ser um órgão público, o jornalismo tem como saber quanto o INSS repassava para essas empresas, né? E aí a outra diferença é que o INSS, o governo federal, está reembolsando, né? E criou-se um movimento para que os aposentados fossem até as casas lotéricas para dizer se eles reconheciam ou não aquele débito, e aí o governo pudesse fazer essa grande operação de reembolso dos aposentados. Agora, no caso dos bancos, a gente ainda não tem nada nesse sentido. Os aposentados ainda estão por conta própria, ou vão isoladamente na justiça, ou pior, nem sabem que esse desconto está acontecendo porque não tem a mesma literacia que a gente tem com relação ao aplicativo, como conseguem monitorar todo mês, não sabem às vezes que aquele desconto está acontecendo. Então, é uma fraude que ainda está para ser investigada pelos órgãos competentes para a gente saber qual é a dimensão dela, quantas pessoas foram lesadas. E eu queria só para finalizar destacar um ponto que o Josias trouxe que eu acho que é muito importante e eu tinha esquecido de falar. Os bancos ganham com isso, porque eles cobram tarifas para cada débito automático que eles processam na conta dessas pessoas. E quem paga são as empresas que enviam a cobrança. Então, olha que situação que a gente tem, Fabiola Esdrúxula. Essas empresas, elas enviam
haviam cobranças ali entre 50 e 90 reais. E o banco cobra uma tarifa de até 11 reais, né? Então, você já acha, já é esquisito, né? Que uma cobrança, uma empresa tope pagar uma tarifa ali de até 11 reais para uma cobrança de 50 reais, né? E no final do mês, isso gera um volume considerável. Então, se você pensa uma empresa que está descontando 50 reais por mês de 100 mil aposentados, ao longo do ano, ela consegue obter 60 milhões de reais. E os bancos podem ficar com até 13 milhões de reais em tarifa. Então, é realmente algo que merece que a gente fique atento, assim como a gente ficou atento no caso da fraude do INSS.